Boa noite a todas e a todos. Em nome da 101ª subseção do Tatuapé, em nome da doutora Resumeire Matheus, nossa presidente, nos acolhemos aí esse webinar da Comissão da Mulher Advogada, que, na verdade, particularmente, me é uma comissão muito cara, porque eu acho que, independentemente da atuação de cada uma de nós, todas somos mulheres advogadas, né? Então, é um grande prazer estar aqui nessa noite, juntamente com a doutora Regiane, representando a nossa subseção, e acolhendo a doutora Márcia. Doutora Márcia, muito obrigada pela presença. Eu acho que hoje é um dia simbólico, né? Dia Nacional da Mulher, e a gente falar da mulher, de assuntos relacionados à mulher, que a gente gosta tanto, principalmente nós, na nossa profissão, né? Em que a imagem é tão importante como a gente passa para o nosso cliente, para os juízes, para a nossa atuação jurídica de uma maneira geral, né? Então, eu passo a palavra agora para a doutora Regiane, nossa presidente da comissão, que tem conduzido aí a comissão brilhantemente, e eu só tenho realmente a parabenizá-la, tá? Passo a palavra para a senhora, para que a senhora possa trazer para a gente o currículo da doutora Márcia, e na sequência a doutora Márcia já prossegue, porque hoje o que a gente quer mesmo é ouvi-la. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, doutora Andréa, pelas palavras. Quando nós tivemos, eu falo nós porque a comissão não é da presidente, a comissão são de todas as mulheres que participam, todas as advogadas. E para esse dia, que é pouco conhecido, né? A gente conhece muito o Dia Internacional da Mulher, mas o Dia Nacional da Mulher, que existe realmente, poucos conhecem. E aí, o que nós vamos fazer de palestra? O que nós vamos abordar? E a doutora Yara Mader, nossa secretária da comissão, teve a brilhante ideia de trazer a doutora Márcia Lopes. E porque eu já assisti, tá, doutora Márcia, há uns. Não, com essa pandemia a gente ficou meio perdido, mas uns 2, 3 anos atrás, num evento que juntou as quatro subseções lá na Penha, e fiquei encantada, tá? E agradeço mesmo por ter aceito o nosso convite. Dou boa noite a todos os presentes, tá? Agradecendo e parabenizando a todas as mulheres também. A doutora Márcia é advogada, mestranda em moda pela Universidade de São Paulo, presidente da Comissão de Estudos em Direito da Moda da OAB Subseção de Mogi das Cruzes, lógico, e consultora de imagem. E hoje ela vai nos presentear, falando sobre estilo pessoal e identidade. Doutora Márcia, a palavra é sua. Gente, que acolhida, eu tô arrepiada desde que eu entrei nesse Zoom aqui. Boa noite, muito obrigada, doutora Andréia, pelas palavras, doutora Regiane, muito obrigada pelo convite, doutora Yara, muito obrigada por essa conexão incrível, vendo todos esses rostos aqui lindos, doutora Solange, que saudade, eu conheço a doutora Solange, que saudade, e gente, assim, de coração, o presente foi meu, eu recebi esse presente porque é uma delícia ter esses momentos, eu amo o que eu faço de coração, e eu realmente creio muito nesse significado, como que eu falo, eu acho que quando nós recebemos um dom, né, o nosso dever é compartilhar esse dom. Então, se a gente conseguir compartilhar esse dom e fazer pelo menos um pouquinho da diferença na vida das pessoas, pelo menos isso que nós estávamos falando um pouquinho antes, trazer esse olhar para a gente, que seja melhorar a autoestima, a segurança, um pouco de conforto, a gente pode fazer. E é isso que eu trouxe para vocês hoje. Quando nós falamos de imagem, não é só sobre roupas, vai muito além das roupas, né? E por isso que eu gosto, e tanto eu gosto, que a doutora Regiane falou, eu demorei muito que o meu projeto de dissertação fosse aceito no mestrado, por conta do quê? Ah, não, isso você tem que encaixar alguma coisa com moda, você tem que encaixar alguma coisa com uniforme, com isso, com aquilo. Eu falei, gente, não é, o meu trabalho é tão grande, atinge tanta gente, vamos encontrar um fundamento científico para trabalhar com isso. E aí pastei, demorei, mas consegui aceitar e entenderam. Então é isso que eu quero trazer um pouquinho para vocês desse trabalho.
Podemos começar, então, compartilhando a tela aqui, né? Deixa eu ver. Se eu não apanho, eu sempre apanho, tá, gente? Então, vamos lá. Eu gosto do Zoom porque eu vejo o rostinho de vocês aqui, né? Tudo bem para todo mundo? Minha tela? Então, vamos lá. Então, e muito bacana, como a doutora Regiane falou, Dia Nacional da Mulher. Não é uma data muito divulgada. Quando a doutora Yara conversou comigo pelo telefone, Dia Nacional da Mulher, automaticamente, eu falei, nossa, mas foi dia 8 de março. Eu falei, tudo bem, né? Elas têm um cronograma. E depois falei, não, Dia Nacional da Mulher, olha que legal, porque não é todo mundo que lembra de comemorar essa data. E é uma data tão significativa, né? Então, hoje, eu quis trazer esse olhar específico para a mulher advogada, né? Eu acredito sim na união de todas as pessoas, mas hoje é o nosso dia, não é? Vamos trazer para nós esse olhar. Novamente, eu agradeço o convite, né? Aqui, em nome da presidente da subseção, doutora Rosimeira, presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutora Regiane, muito obrigada, a arte de vocês ficou incrível. E o nosso tema é estilo pessoal e identidade. E eu deixei esse tema de propósito, porque o estilo pessoal e a identidade, eu não consigo acreditar que ele consiga sobreviver separado, que ele consiga sobreviver desassociado, não é? Então, eu quero trazer um pouquinho disso para nós hoje, né? Então, aqui a doutora Regiane e a doutora Yara devem conhecer esse slide, provavelmente eu tenha mostrado ele lá na subseção. E agora eu estou me lembrando aqui, eu estava com o pé quebrado, não estava? Estava com o pé quebrado, lembro disso, incrível. E o que eu queria trazer para nós hoje? Que não consigo falar de imagem sem que nós falemos de primeira impressão, não é? Essa fórmula da primeira impressão, a gente quando joga no Google 55387, ela mostra para nós o que é isso, o que a pessoa pensa, que scanner que a pessoa faz. Então, essa fórmula fala o seguinte, que 55% da primeira impressão, ela é dada pela sua aparência, comportamento e postura. 38% pelo seu tom de voz e o seu modo de falar, e 7% pelo seu conteúdo, pelo que é falado. Então, eu gosto de ratificar duas coisas. A primeira, Márcia, o conteúdo vale menos? Não é isso. Não é isso. Quando a gente falar em primeira impressão, é que impressão você passa, qual a percepção que você causa antes de abrir a boca. Então, antes de abrir a boca, o que a pessoa pensou de mim? Não é? O que foi que ela sentiu ao me ver? Essa é a primeira impressão. E esse estudo, olha que interessante, originalmente, ele não foi desenvolvido com esse aspecto da aparência, do comportamento e da postura. Com o passar dos tempos, várias outras, eu costumo de falar que todo saber tem valor e várias outras áreas da ciência foram desenvolvendo isso. Então, na administração é muito usada, na psicologia também. Ela foi trazida para esse mundo da aparência, da gestão da imagem, do mundo corporativo e ampliou o comportamento e a postura, porque essa aparência do estudo do professor Albert, ela era uma aparência de expressão facial. Então, por exemplo, qual que era a cara que eu fazia? Putz, estou com susto, estou assustada, estou isso, aquilo. Era essa a expressão. E quando esse estudo foi... Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Né? Quando esse estudo apareceu, ele tinha essa leitura visual em 20 segundos. Para vocês terem uma ideia hoje, essa leitura visual ela ocorre em 3 segundos. Então, em 3 segundos, você consegue... Sabe aquela, como eu falo com a gente, a mulherada, botar reparo? Então, você bota reparo na classe, você fala assim, eu acho que é da classe X, da classe Y. Olha, é bem sucedida, ou não é bem sucedida. Nossa, ela tem um jeito de ter um gênio forte, né? Ou é simpática, ou antipática. Então, essa leitura visual que costumamos trazer com essa leitura do professor Albert, que é um estudo que foi, né, como que eu falo, foi evoluindo, a ciência evolui, e esse foi um estudo que foi evoluindo, tá?
E aí nós fizemos essa brincadeira no Instagram, por conta da nossa comissão, essa semana. E eu pedi o seguinte, em uma palavra, qual a sensação que esse visual provoca em você? E eu separei as principais frases que eu recebi, tá? Então, o primeiro, eu nem citei, tá, gente? São duas personagens de um filme. Eu não citei o filme propositalmente, porque se eu citar o filme, quem não assistiu ou quem já assistiu, vai ter uma primeira impressão viciada, tá? Então, eu não queria essa primeira impressão viciada, mas quem não assistiu, elas são duas personagens do filme Apenas um Favor, se eu não me engano. Compensa muito assistir esse filme, tá? Então, deixa aí, fica a dica para o fim de semana. Né? Então, essa primeira personagem é a Stephanie. Né? Então, ela tem esse visual mais recatado, essa estrutura corporal. E olha o que eu recebi da Stephanie, gente. Timidez, que ela é meiga, um pouco senhora, casual, meiguice de novo, delicadeza, sóbria, feminilidade, normal, calma e simplicidade. E aqui uma frase, leveza, simples, porém elegante. Então, olha só, a pessoa bateu o olho, é um story, quanto tempo passa até aquele pauzinho pular de um para o outro. Então, a pessoa já teve toda essa impressão. E aí, nós vamos para a Stephanie. E a Stephanie eu achei muito interessante, tanto que eu deixei em vermelho, gente. A Emily. Muito poder, determinação, personalidade, lindo, modernidade, esse aqui eu ri muito, a pessoa ainda colocou inveja pura, eu queria saber do quê, né? E depois eu fiquei pensando assim, pode ser o cabelo, não sei, vamos lá. Aí, ó, gente, poderosa, poder, isso eu repeti de propósito, porque quando apareceu a imagem da Emily, era muito poder, as pessoas tinham essa sensação de poder. E aqui algo que me interessou muito, confiança, e a gente vai falar por quê, né? Reservada, fechada, misteriosa. Eu deixei essa última aqui porque a pessoa colocou assim, a imagem do poder, diferente, para quem tem fazenda. Eu gosto. E aí eu perguntei, eu devolvi a pergunta no direct, mas por que para quem tem fazenda, já imaginando? E a colega me respondeu o seguinte, eu associo chapéu com campo. Falei, ó, que interessante. Então, gente, quando falar dessa primeira imagem, é tudo, é a roupa que você passa, a expressão visual e os nossos valores, né? Porque nós temos uma história que a gente não pode esquecer, e por essa história, nós inconscientemente fazemos julgamentos, e não fazer julgamento aqui que eu quero falar de uma maneira negativa, não, né? Nós fazemos julgamentos, nós criamos as personas na nossa cabeça, tá? E aí, falando em ciência, essa moça, essa senhora, ela é uma psicóloga norte-americana e ela tem muitos estudos na área, muitos estudos. E os estudos dela são direcionados à percepção que o vestir causa, seja em quem veste, quanto em quem percebe. Então, algo que eu sempre falo para as pessoas, né? Quando você estiver de manhãzinha no espelho, é você a primeira pessoa que você vai se encontrar. Então, que sensação você sentiu com a roupa que você escolheu? Então, se você sentiu uma boa sensação, legal, já é meio caminho andado, né? Eu falo que todas as respostas estão na nossa natureza, nós já sabemos, a gente só precisa aplicar. E ela tem estudos científicos nesse sentido. Esse trechinho que eu tirei aqui é de um artigo publicado, eu acho que em 2017. O nome dela, gente, eu sou ruim com o nome e eu cometi a gafe de não deixar aqui, mas se eu não me engano, a doutora Karen Pine. Se não, depois eu mando para vocês certinho. E ela fala justamente do efeito da aparência nas primeiras impressões. Então, esse estudo, o que ela pegou? Homens e mulheres, roupas casuais e roupas formais, e qual que era a impressão que essas pessoas causavam. Então, o homem, a impressão mais positiva foi causada quando ele estava com roupas mais formais. Ponto para nós, advogados, que é o nosso dress code. Não é? O nosso dress code é um dress code formal. E a mulher, olha que interessante, mesmo esse estudo tendo as limitações, ela proporcionava uma imagem mais positiva quando ela estava de blazer e saia, o nosso famoso tailleur, meninas se lembram dele, né?
do que quando ela estava de blazer e calça, né? Mas aí tem umas certas limitações e alguns detalhes no estudo, que por isso que eu deixei aí, mas regra geral, a boa impressão, a impressão mais positiva era causada também quando ela estava de roupa formal. Quem respondeu que preferia a mulher de saia, olha, meninas, que interessante isso aqui. As pessoas acreditavam que era um equilíbrio entre o profissionalismo e a atratividade. Então, muitos de nós aqui começamos a trabalhar na década de 80, 2080, 90. E o que era condício sine qua non para a gente na época? Era aquela roupa mais estruturada, mais fechada, para a gente provar nossa autoridade. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar numa fábrica por onde eu advoguei por 22 anos, com 19 anos de idade. E ou eu mostrava autoridade com 19 anos, numa fábrica masculina, predominantemente masculina, ou então eu não era respeitada. E esse estudo mais recente, como que eu vou falar? Os respondentes privilegiaram a mulher que consegue manter o equilíbrio entre a feminilidade e o profissionalismo, que ela não precisa abandonar a feminilidade dela para parecer profissional. Então, eu achei isso bem interessante. E o que acontece com esse estudo? Como eu falei para vocês, que o estudo do professor Albert, que ainda é vivo, foi publicado nos anos de 70, e ele ainda é vivo, como que ele evoluiu? Esse estudo aqui não tinha rosto, não tinha expressão, era só a roupa. A pessoa julgava substancialmente pela roupa. E o que a doutora Karen, ela conclui o trabalho dela falando: a primeira impressão não pode ser subestimada. Então, nós estamos num mundo que somos de primeira impressão. Concordem comigo? Então, é o que eu falo, não é questão de você dar um valor exacerbado à imagem. Não, equilíbrio, né? Nós, mulheres, somos craques em ter equilíbrio na vida. A gente tem o doutor Renato, aqui temos um homem aqui, o senhor concorda com a gente, né, doutor Renato, que nós somos equilibradas. Muito bom. Então, vamos lá. E aí a gente entra na nossa palestra, a gente fala, ok, Márcia, você falou em primeira impressão, mas como que eu tenho um estilo? E como que eu mantenho esse meu estilo? Como que eu conduzo o meu estilo dentro de um dress code formal, um dress code fechado? Como é o dress code da advocacia? Não é? Isso não é demérito nenhum, gente. Isso não é demérito de forma alguma. Nós temos uma profissão que é uma profissão tradicional. Ela tem elementos tradicionais e ela tem valores tradicionais. Ser clássico é ser normal dentro do direito, não é? Só que nós temos valores diferentes, estilos diferentes. E eu acho que eu quero trazer para vocês é como que a gente consegue conciliar esses estilos com a roupa que a gente veste. Doutoras, eu só me perdi um pouquinho, eu comecei a marcar há 10 minutinhos só. Vocês me dão um toque se eu começar a passar do nosso tempo? Por favor. Então, essa imagem do iceberg, ela é bastante divulgada, só que como que ela é divulgada? Que a gente vê a aparência, que é o topo do iceberg, e a base, que é aquela base que está lá embaixo. Por que eu gosto dessa imagem? Essa imagem, nós temos a ponta do iceberg e nós temos o reflexo da ponta do iceberg. Então, eu acredito que esse equilíbrio entre a aparência e a essência, ele tem que ser natural, não é? A gente não pode ser uma caixinha de surpresa para o nosso interlocutor, não é? O mistério, ele é bom em certos momentos, mas quanto mais transparência, né? Se a gente trouxer isso para o mundo da advocacia, nós estamos no mundo de compliance, de transparência, de boas práticas. Então, quanto mais transparência nós tivermos, nós possuirmos no nosso diálogo, melhor será. E a nossa roupa, gente, é um diálogo, é uma linguagem visual. Então, eu falo assim, que não deixa o teu interlocutor ter muita dúvida de qual a sua intenção, não é? Seja transparente. As boas relações, os bons negócios, os bons networkings, eles são criados em cima de uma base transparente. E a consultoria de imagem, a gestão de imagem, ela trabalha nesses pilares. Há pouco tempo atrás, nós trabalhávamos com o ABC da imagem, do inglês, né? Por isso que era ABC, mas é aparência, comportamento e comunicação. De uns tempos para cá,
né? Como a doutora Regiane falou, o tempo passa tão rápido, mas eu acho que esse artigo foi de 2017, 2018, apareceu o D, que são as pegadas digitais. Né? Que são justamente as pegadas digitais, porque hoje nós temos a vida real e nós temos a vida virtual. E essa coerência de imagem, ela tem que ser tanto real quanto virtual. Oi. Né? Então, hoje nós falamos do ABCD da imagem. Oi, tá aqui embaixo. Eu posso passar? Pode passar, não tá? E um pouco aí. Acho que é um microfone, né? Aberto? Tá, vou desligar o microfone. Pronto, doutora, acho que pode continuar que eu consegui mutar aqui. Consegui liberar o meu. Obrigada, doutora. Então, vamos lá. Deu uma travadinha aqui. Estava demorando, né? É isso. E aí nós temos essas duas moças juntas, né? Que são as duas personagens principais do filme. Se nós olharmos, olha só como a aparência não é só roupa, né? Tem muito a ver, a gente olhando mais com tudo que vocês perceberam, e principalmente quando a gente olha a Emily, olha só quanto poder, né? De elementos masculinos, de contraste alto, que eu vou falar um pouquinho, mas no final ela tem, mas olha a postura dela, olha o olhar dela. Enquanto a Emily, ela tá assim, ó, fechadinha, aquela cara de dúvida. Tudo isso é aparência? Tudo isso também é aparência, né? O nosso corpo fala, o nosso rosto fala, né? E esse aqui é um antigo, que provavelmente são 2 slides que eu não costumo trocar. Esse aqui provavelmente a doutora Regina e a doutora Yara viram. Mas eu falo que a roupa, ela fala também, né? Essa imagem é uma imagem da Melanie, que ela rodou a internet inteira, uma imagem de Google. Aqui é a imagem da marca, da blusa, e aqui é a imagem que a Melanie foi fotografada. E ela me sai com uma jaqueta, indo visitar crianças que estavam na fronteira do México com os Estados Unidos, que tinham sido separadas dos pais. Ela estava numa visita, que seria uma visita de filantropia, para dar um pouco de carinho. E ela vira as costas e a camisa dela fala, eu não ligo, eu não estou nem aí. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com todos os elementos que nós colocamos no corpo. Eu brinco que eu adoro uma camiseta de frase. Adoro. Mas, gente, vê a frase. É aquilo mesmo que você quer que a pessoa leia? Se for, ok. Né? Eu falo, quem sou eu para julgar o que você quer transmitir? Mas, se não for, vamos ter esse cuidado. Tá? E aí, a gente entra nos 7 estilos universais. Eu gosto de falar dos 7 estilos universais, por quê? Porque os estilos são vários, existem várias denominações. Porém, essa teoria dos 7 estilos universais, ela foi uma teoria desenvolvida em 1980 e ela abarca diversos elementos de estilo. Então, quando nós olhamos um estilo, nós analisamos pela roupa, pelas cores, pelo formato do corpo, pela postura, por tudo. Então, eu acho que ela é muito complexa. Então, eu peço a licença de vocês hoje para usar a nomenclatura dos 7 estilos universais, que foi uma teoria desenvolvida pela Alice Parsons, também vive até hoje, assisti uma palestra dela no ano passado, é uma mulher incrível, né? E é um método que vem sendo aplicado tanto no mundo corporativo quanto na gestão pessoal e funcionado muito bem. Então, eu vou falar um pouquinho dos elementos de cada um desses estilos, e aí vocês vão pensando com qual que vocês se identificam, que é aqui que começa a render as perguntas no final, né? Então, vamos lá. Essa aqui é um estilo sensual, né? Muita gente conhece como sensual, muita gente conhece como sexy, e eu trouxe esse detalhe aqui justamente para falar que o estilo sensual, não necessariamente você precisa estar com vestido vermelho, agarrado ao corpo, ou com uma mini saia, ou com uma renda. Não, tá? O estilo sensual, ele tem outros detalhes mais sutis. Mostrar a pele é uma característica, porque via de regra, a mulher que tem esse estilo, ela tem muito orgulho do corpo dela e ela quer mostrar o corpo dela, não é? Então, como que você pode trazer esse visual? Essa personagem, eu não sei se vocês assistem, ela é de Suits, é um seriado da Netflix, ela é uma assessora jurídica, né? E é só de advogados, então é muito legal para a gente ver os visuais.
E essa personagem, ela tem uma certa autonomia, só que ela é uma mulher naturalmente sensual. Então, por exemplo, ela usa um vestido que não é agarrado, mas é um vestido que desenha o corpo. Ela usa, ao invés, por exemplo, esse vestido, ela usa num azul marinho, não é? Que mostra um poder, uma seriedade. Aqui no vestido preto, olha só os decotes, as fendas. E ao invés de o vestido ter um decote, como ela usa aqui, sabe, já mostrando um pouquinho mais o seio, não. Ela tem um decote não, um recorte subindo para a boca, porque olha aqui a sensualidade dela na boca, a forma que ela usa o cabelo. As mulheres ruivas, eu costumo dizer que são naturalmente sexys, né? O vermelho já remete a esse poder, né? O vermelho é poder. Então, as mulheres ruivas, elas já têm essa pegada. Se elas dão essa jogadinha de cabelo, então, aí pronto. Né? Então, essa é mais a mulher sensual. Aqui, a mulher dramática, que também é conhecida como urbana, contemporânea, essa mulher, ela gosta muito, sim, de preto, tá? Mas não necessariamente ela use só preto. Eu trouxe esses aqui para a gente ter um foco nos elementos, né? Essa moça aqui, ó, mesmo ela sendo mais jovem, ela usando uma franjinha, a gente vê que ela usa um cabelo reto, que ela tem uma postura mais empoderada, e ela usa um blazer e uma calça em linhas retas, linhas estruturadas. O ponto de cor que ela se permite é a bolsa, e é cinza. Então, para a gente ver que é aquela pessoa pé no chão. Olha, eu tô aqui, né? Essa moça aqui, ela já é mais loirinha, o cabelo um pouco mais solto, ela já é mais sorridente. Mas se nós olharmos, a calça dela também é uma pantacur mais fluida. Mas se a gente olhar bem, olha que sapato pesado. Então, já é aquela mulher mais... Eu costumo falar que é a mulher de São Paulo, sabe, gente? Aquela mulher que roda Paulista, aquela mulher que está lá na frente do Fórum João Mendes, que o salto enrosca ali na calçada, mas ela continua firme. Porque é muito cosmopolita essa mulher. Né? E ela usa, quando eu falo que ela não usa, só usa preto, não, ela pode usar cores de blocos. Né? Cores de blocos, eu falo para vocês, por exemplo, eu estou de cor de bloco hoje, um preto com azul. Né? Ela pode usar uma cor de cima com uma cor embaixo. Né? Ela não brinca muito, não é um visual muito simpático, mas ela tem essa segurança, esse pé no chão. Aqui são dois estilos diferentes, mas eu costumo dizer que são primos. Esse estilo aqui é o estilo elegante e esse estilo é o estilo clássico. Se nós formos olhar a diferença desses estilos, o próprio nome já ajuda a gente. O clássico, ele segue a tradição. Então, ele gosta de cortes mais retos, de visuais que são atemporais. Ambos os visuais, eles prezam muito como que eu vou falar para vocês? A qualidade. Ambos prezam muito a qualidade. Mas eu vou falar que a diferença talvez esteja que uma tem mais uma pegada de moda e a outra nem tanto. Márcia, como assim? A mulher tradicional, para ela usar algum elemento que está na moda, ela vai esperar alguém usar, ela vai ver se na coleção que vem volta. Vamos falar que ela vai fazer um método científico, ela vai fazer uns experimentos e falar, peraí, deixa eu ver se isso aqui é minha cara mesmo. E aí ela vai comprar a peça. A mulher elegante, ela já gosta um pouquinho mais dessa pegada de moda. Então, ela gosta de um corte que nem sempre é um corte tradicional. Se a gente for ver aqui o blazer da Vitória, olha só, é uma gola diferentona, uma calça mais curta, um tecido estruturado mais acetinado. Só que ela já tem uma pegada de moda totalmente diferente. Por exemplo, o óculos dela é um óculos mais fashion, não é? E se a gente olhar as bolsas, aqui tem uma bolsa tradicional. E aqui a gente tem uma clutch, e daí ela vai com a clutch dela, com o celular dela, e ok, ela tá feliz, né? Só que eles são estilos muito, muito próximos, porque ambas têm como foco principal a qualidade das peças. Então, é um bom corte, é um bom caimento, porém, uma é um pouco mais resistente a usar algo da moda. E a outra não, ela quer ter sempre um elemento da moda com ela. Então, se agora a moda não sei, gente, né, me fugiu, mas, por exemplo, a moda é o pulseirismo, vamos usar várias pulseiras juntas. Então, a mulher elegante, ela vai encontrar uma forma de incluir esse elemento de moda no visual dela. Ok?
Aí aqui nós temos aquela colega que já é um pouco mais romântica, que ela gosta de babados, ela gosta de lenços, ela gosta de peças pequenas, mais delicadas, tecidos fluidos. Eu costumo dizer que aqui, quando nós temos uma colega que tem esse estilo, a gente tem que trabalhar uns outros elementos, porque vocês concordam comigo que nem sempre é positivo que se passe ingenuidade para um cliente ou que se passe essa noção de inocência. Às vezes ela tem isso dentro dela. Então, como que a gente faz? A gente brinca com uma cor mais escura ou então ensina a usar o cabelo de uma forma diferente, porque a ideia não é justamente mudar ninguém, né? A ideia é que você aprimore a sua essência ao seu estilo. Esse aqui eu gosto de deixá-lo, eu uso ele tanto no delicado, no romântico, quanto no criativo, porque olha só a mistura de cores que ela faz. Ela tem uma saia linda, né, toda fluida, amarelinha com florzinha, que remete ao delicado. Se a gente for ver a postura dela, né, as perninhas mais delicadas, a mão no cabelo, não de um jeito sensual, como eu falei, mas de um jeitinho delicado, arrumando o cacho. Mas ela foi muito ousada com a mistura de cores dela. Então, ela passeia muito bem entre os dois estilos. Inclusive, essa moça aqui, gente, para nós advogadas, ela traz referências muito boas. Ela tem um perfil no Instagram e ela tem muitos visuais de trabalho, né? E agora com essa onda do home office no mundo inteiro, ela tem visuais confortáveis e muito elegantes também. Então dá para a gente ter umas ideias, né? Aqui eu falo que a colega criativa sofre. Porque a colega criativa, ela gosta de muita cor, ela gosta de muita estampa, ela se sente muito bem com tudo isso e para ela isso é muito natural. Qual que é o conselho que eu dou para a colega criativa? Que a gente tem alguns pontos neutros, não é? Porque o nosso dress code, ele é um dress code de cores mais fechadas, de tons mais neutros, de cortes não tão ousados, mas não necessariamente ela precise trabalhar dessa forma. Então, aqui eu deixo 2 exemplos, porque a criatividade dela, onde que está aqui? No roxo com laranja, né? O pessoal falar que segura um roxo com laranja, show, né? Então, ela é bem criativa, mas aí ela tem uma malha com um tom mais neutro, o sapato, além de não ser um sapato clássico, mas é um sapato neutro, que combina, ou combinando, a mulher clássica, ela gosta sim de combinar. Uma vez eu fiz uma live e foi muito interessante, porque ela falou assim, eu acho que eu sou careta, eu não lembro se foi careta que ela falou, mas ela usou uma palavra assim, eu acho que eu sou careta, porque eu gosto de combinar o sapato com a bolsa. Eu falei, e daí? Por que você não põe o cinto combinando também? Não é? Porque se te gosta, se faz bem, ok. Que é justamente, gente, a diferença entre a moda e a imagem. Tá na moda, hoje, você combinar o sapato com o cinto e a bolsa? Não. Você pode fazer o que você tem entender. A moda hoje é ouse ser quem você é e misture tudo. Mas qual que é o seu estilo? Você se sente bem misturando tudo? Né? Então, acho que são essas perguntas que a gente tem que fazer. O que me faz bem? A moda é externa, a imagem é interna. Então, o que te faz bem? Concilia, né? E aí a gente vê aqui também que ela tem um bracelete enorme, né? Então, os pontos criativos dela estão no visual, só que ela mantém a neutralidade. Agora, essa colega aqui, eu falo colega, gente, mas assim, são imagens, claro, retiradas de visuais compostos, né? Mas a gente fala que é aquela coisa, ela pegou o guarda-roupa, colocou a calça, pegou de baixo, colocou a blusa. E ok, e ela tá bem. Só que o que ela fez? Ela tem uma terceira peça, um colete cinza, né? Então ela traz esse profissionalismo. Dentre as duas, essa aqui talvez possa ser de um jurídico, de um escritório de publicidade, de um escritório um pouco menos tradicional. Essa aqui eu acho que ela até se encaixaria ainda no escritório tradicional, não é? Mas tudo é do ambiente. Aí aqui é outra colega que também pergunta e sofre menos, que é a colega que tem o estilo esportivo. Quando nós falamos do estilo esportivo, a gente não fala do tênis e da legging, tá? A gente fala daquela pessoa que gosta de tudo mais natural. Sejam tecidos mais naturais, cores mais naturais, e de tudo muito fácil. Ela não gosta de complicação, né? E como que a gente traz isso para o dress code? Então, aqui é um exemplo que eu gosto de falar, que eu acho que eu só quero, como a gente
como nós pegamos imagens de Pinterest, mesmo imagens de bancos de imagens, é difícil você ter o visual inteiro da forma que você quer, né? Então, eu falo que a restrição aqui seria a barra da calça, que é bem mais moderna, mas se vocês pensarem comigo, ela joga um blazer aqui por cima, ela atende um cliente. Ela pode ter um problema de uma audiência, mas ela atende um cliente. Muito bem, é só ela jogar um blazer aqui por cima. Por quê? Porque ela colocou um salto, se não fosse um salto, uma sapatilha de salto de bico mais fino, ela está com uma bolsa estruturada, uma bolsa clássica e um jeans escuro. Então, para as colegas que gostam de jeans, vai no jeans escuro. Você joga uma camiseta, um blazer por cima, pronto, ok. É mais difícil quando nós não temos essas... Como que eu vou falar para vocês? Que quando nós não temos essa facilidade de trabalho de camiseta e de jeans, não é? E quando você também escolhe um jeans com uma lavagem muito, fica mais difícil de adequar. Mas gostou de jeans? Coloca um jeans numa cor escura. E aqui é um outro exemplo de um visual esportivo também. Porque ela está com um conjuntinho aqui de casaqueto, com uma pantacur em linho, numa cor neutra. Ela está com uma camiseta por baixo. O que talvez não combinaria aqui com a mulher esportiva seria a amarração, sabe? Você que acha que é esportiva, pensa se você gosta de simplicidade. Então, putz, entre eu escolher um tênis de amarrar e um tênis de velcro, eu prefiro de velcro, é mais rápido, né? Então, essa é a mulher esportiva. Ela não gosta de muito cinto, de amarrar muito lenço, né? Porém, essa simplicidade é muito fluido para ela, né? Se a gente vê até os cabelos, né? Cabelo mais solto, bem ao natural. Tranquilo? Colega, se eu estiver indo muito rápido, vocês me dão um toque, tá? E esse carinha aqui, que eu falo que são as duas imagens que eu uso muito, mas eu acho que ele ele traduz a importância do dress code, né? Que é o Mark Zuckerberg do Facebook. Então, como que o meu amigo Mark, qual que é o dress code da empresa e qual que é o dress code do Mark? O Mark, ele está sempre de camiseta e calça jeans. É assim que vive, é assim que ele se comporta, essa é a marca dele, não é? E dentro da empresa dele, é assim que as pessoas se vestem. Então, para que ser diferente? Aí teve o vazamento de dados. No Facebook, ele teve que prestar esclarecimentos lá para o Senado norte-americano. O Mark Zuckerberg, ele poderia ter ido de tênis, calça jeans e camiseta? Poderia, mas ele deveria? Mensagem que ele tinha que passar ali era outra mensagem. Era uma mensagem de que, olha, eu estou aqui, o vazamento ocorreu, porém, nós temos a nossa responsabilidade, eu assumo a minha responsabilidade, eu respeito essa casa. Opa, eu respeito essa casa. Se eu respeito essa casa, é justamente o dress code do Senado. Ele mesmo já teve a ideia de que, se ele fosse daquela forma, que é a forma que ele se veste, seria um desrespeito para o Senado. Então, ele foi com um terno muito bem escolhido, que foi um terno azul, né? Que eu falo que o azul, ele passa até mais confiança do que o preto, né? E, gente, olha só a postura corporal, olha as mãos dele, né? Se a gente for parar para pensar como que ele está colocando as mãos, né? Ele não está aqui jogado na cadeira, de braço cruzado, passando a mão no cabelo, não. Ele está com a postura reta, as mãos sobre a mesa. Tudo isso comunica. E ele vendeu a imagem dele? Ou se vendeu? Né? O Facebook saiu manchado dessa audiência? Não. Talvez a ideia tivesse sido outra se ele tivesse ido de calça jeans, camiseta e tênis. Né? Era capaz do Senado falar, o que esse moleque vai fazer aqui? Onde ele acha que está? Joia? Mesmo ele sendo quem é. E aí é onde a gente entra. Quando eu falo que não é só roupa, é uma questão de autoconhecimento. Não tem jeito. Você se conhece, sabe o que você quer? Quais são os seus valores? Como que eu posso comunicar esses valores? E aí, essa autoconfiança, gente, é aquela história. Você segura esse visual? Né? Você segura?
por exemplo, uma pergunta que me fazem muito. Eu fiquei grisalha com 35 anos, eu estou com 45 anos. E todo mundo fala para mim assim, nossa, eu queria ficar grisalha. A primeira coisa que eu falo é, tem a ver contigo? Porque, gente, a minha fase de transição foi uma coisa maluca, sabe? De as pessoas falarem que você não vai cortar esse cabelo, isso está relaxado, pelo amor de Deus, não faz isso, não é? E hoje, quando as pessoas me veem, elas falam, nossa, eu não imagino você mais com aquele outro cabelo. Porque era alguma coisa que era minha, a minha família inteira grisalha. Então, uma hora ou outra, isso iria acontecer, isso já ia acontecer, eu já estava com preguiça de continuar com as minhas luzes, então aquele era o meu momento. Mas eu costumo falar para a mulherada, é o seu momento? Ai, não sei, tá na moda agora, porque na pandemia as pessoas não querem ir ao cabeleireiro, uma linha famosa de shampoo usou uma atriz que fez um baita de um sucesso, mas e aí, é para você? Você vai se sentir bem? Né? Essa minha genética é da família da minha mãe. No início da pandemia, até setembro, a minha mãe ficou muito aqui em casa. E eu fiquei matutando a cabeça dela, matutando, e eu falei, mãe, deixa esse cabelo branco. E ela ficou até onde eu deixei. Quando ela voltou para casa dela, no dia seguinte, ela tinha pintado o cabelo. Por quê? Porque não é dela. Então, ela fala, para mim, não dá. Né? Então, eu deixo essa frase, né, desse filósofo de 50 a.C. Primeiro saiba como você é, quem você é, e depois você se enfeita de acordo. Né? Não adianta o que dá certo para a Márcia, o que dá certo para a Andréia vai dar certo para a Regiane. Ou então o que der certo para a Regiane vai dar certo para a Yara. Não. Primeiro pense em ti, depois o restante vai caminhando. Né? E aí, como que a gente comunica isso pelas roupas? Né? Eu falo que eu gosto muito da ciência, mas nós temos ensaios muito fortes no sentido da imagem, no sentido da semântica, no sentido da semiótica, até mesmo usado na arquitetura, que fala das linhas, das formas e das cores. Então, aqui nós temos essas formas, né? As formas circulares, esses ensaios, esses estudos, elas falam que você transmite mais alegria, mais jovialidade, que você está mais aberto ao diálogo. Então, essa forma precisa estar, Márcia, num brinco grande como esse? Não. Pode ser numa pulseira, pode ser no decote da sua blusa saiu terrível, hein? Né? Da sua blusa. As ovais são elegância. E por que oval é elegância? A gente fala que é porque é o equilíbrio, não é? É o equilíbrio da forma certinha. Então, as formas ovais, elas transmitem esse equilíbrio, essa elegância. As retangulares e as quadradas, elas dão força, estabilidade. Então, quando a gente falou do estilo lá, quando eu falei para vocês, olha a bolsa estruturada do estilo esportivo. Né? São linhas mais retas, mais quadradas, né? Mais retangulares. E a triangular, eu brinco que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a mensagem do triangular, porque dependendo, ela pode passar uma sensação de agressividade. Não sei, doutora Yara e doutora Regiane, se eu comentei lá na OAB, mas eu brinco que quando eu dou aula, uma aula que eu dou, eu propositalmente uso um brinco que é um triângulo. Né? E quando eu falo dessa aula, eu vou com esse brinco. Por quê? Esse brinco é como se você estivesse conversando com a pessoa e tivesse uma seta para ela toda hora. Né? Então, essa mensagem do triângulo, o teu cérebro não vai saber o que acontece. Mas essa mensagem do triângulo, ela é justamente para falar assim, o que está acontecendo? Por que a Márcia está agressiva? Tem alguma coisa agressiva na Márcia. Ou então ela está agitada. Por quê? E às vezes a pessoa não sabe, mas são as formas. Tá? As linhas, se elas forem assimétricas, elas falam de atitude, elas demonstram uma certa impetuosidade com a vida, né? Elas mostram que, por exemplo, você não precisa estar sempre no retinho. Olha, eu sou ágil, eu tenho atitude. As curvas são comunicação, sensualidade. Eu gosto de colocar sensualidade porque o principal biótipo da mulher brasileira é a mulher mais curvilínea. Então, nós naturalmente já somos curvas e nós naturalmente somos sensuais, e ok, isso é bom, não é? É legal. Mas quando nós estivermos nos comunicando, que formas que nós queremos ressaltar? Né? Então, pensa nisso, nessa combinação. Se você quiser ressaltar, ok. Se você quiser dar uma harmonizada, de repente, usa uma forma mais reta, né? Não tão curva.
você consegue um equilíbrio maior. As diagonais, rapidez, eu sempre gosto de deixar que, quando a gente for pensar em diagonal, vamos pensar que essa rapidez é essa diagonal que eu escolhi para vocês hoje, desse decote aqui. Eu tenho uma linha só, tá? Se eu tiver várias linhas em diagonal, vai falar assim, opa, peraí, né? Ah, gente, é instabilidade, ó, eu escrevi estabilidade, tá? É um pouco de instabilidade. Se forem várias linhas diagonais, que mensagem que você passa para o seu interlocutor? Epa, peraí, para onde que eu olho? Se para eu não sei para onde eu olho, será que ela sabe para onde está indo? Então, tem essa pegada, às vezes, em muitas estampas geométricas, né? A gente precisa ver o que a gente quer mostrar com essas estampas. As horizontais, como a da modelo, calma, equilíbrio, né? Que é um detalhe clássico. As mulheres do estilo clássico gostam muito de listras, de poás. As retas, elas trazem força, agilidade, e as verticais, rapidez e fluidez. Então, ok, linhas retas. Se elas forem horizontais, são mais calma, mais equilibradas. Se elas forem mais verticais, elas já são mais incisivas. Tranquilo? Eu tô vendo só alguns rostinhos aqui. Se vocês falarem para ir mais devagar, eu vou entender, tá bom? E as cores, gente? Quanto mais cor, mais casual. Quanto menos cor, mais formal. Então, por exemplo, hoje eu escolhi para vocês um tom de azul, que eu gosto, quem me conhece sabe que eu adoro azul e verde, então quase sempre nas minhas palestras eu estou de azul e verde. E eu estou me lembrando agora, eu acho que no Simbósio das Omelete eu estava de azul, senão eu estava de verde. Mas porque depois a gente vai falar um pouquinho da mensagem das cores. Então, o que acontece? Eu estou com 2 blocos de cores. Eu não estou monocromática, mas eu estou usando 2 cores. Porque eu não queria trazer muita informação, eu quero que vocês prestem mais atenção na mensagem, e não só na imagem. Desculpa, doutora Andréia e doutora Regiane, mas é que vocês aparecem aqui a primeira, assim, para mim. Se a gente for ver, a doutora Regiane, ela está com vermelho, que é mais cor que vermelho, porém, é monocromia. Ela não está com vários tons de vermelhos, e ela não está com vermelho e um amarelo. Então, a mensagem da cor é justamente essa. Quanto mais cor, mais formalidade. Menos cor, mais informalidade. Tudo vai depender do que você quer transmitir, tá? E aí eu trouxe algumas mensagens de cor, né? O amarelo. Gente, o que eu tô falando com vocês é trazendo um pouquinho para o início do nosso encontro, tá? A gente tem que pensar não só na cor, não só na linha, não só na forma. Aparência, comportamento e comunicação. Postura também conta muito, nosso biótipo, nossa maneira de se falar, tá? Então, o amarelo, quase sempre é comunicação, rapidez. Uma coisa que eu falo para as pessoas tomarem cuidado é, por exemplo, que se você for ficar falando com as pessoas mais de 30, 40 minutos, que você não use um amarelo muito berrante. Por exemplo, eu adoro amarelo, mas eu vou ficar com vocês aqui, vocês vão me ouvir por uns 40, 50 minutos. Então, vai chegar uma hora que vocês vão cansar. Pensa você ficar com o M do McDonald's na sua cabeça o dia inteiro, não é? O azul marinho, ele traz confiança, ordem. O branco, cuidado com a aparência. Isso aqui, gente, são... o que eu vou falar para vocês. Esse também é um estudo, tá? Tem um livro excelente que chama Psicologia das Cores. E ele é um pouco... a leitura dele é uma leitura um pouco... Não é tão fluida, porque ele foi um estudo científico, mas foi um estudo realizado com diversas sensações que as cores provocavam nas pessoas, tá? Então, assim, não 100%, nada é 100%, mas a grande maioria das pessoas sente isso com a cor. O cinza, o equilíbrio, né? O dourado, exclusividade, e esse mostarda, que é um laranja, alegria, entusiasmo. Tanto que, assim, eu não sei se vocês acompanham tendências de moda, nós temos vários burôs de tendências. E um burô muito forte de cores é a Pantone, que ela fala da cor do ano. E esse ano nós temos 2 cores, né? Que é um amarelo e um cinza. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam de mais alegria. Nós estamos muito tempo dentro de casa, a gente precisa de boas notícias, de vivacidade. Só que a gente também precisa ter o pé no chão, a gente não sabe o que vai vir aí para frente.
Então, é a segurança e essa vontade de viver. Foi essa mensagem que a Pantone quis passar. E o que eu deixo aí, o verde, que todo mundo sabe agora que eu amo verde. O verde, ele diz natureza, saúde, equilíbrio. E esse verde petróleo, gente, e aí eu peço novamente restrições quanto, por exemplo, ao sapato que ela usa, a saia não tão curta de couro. Mas esse verde petróleo, ele é um verde que passa muito profissionalismo. Ele passa muita seriedade. Então, eu costumo falar, olha, o verde petróleo, o azul marinho, o vinho, eles são cores bem bacanas, bem coringas para nós advogados. Tá? Aí aqui, não parece muito, mas é um marrom, tá, gente? É que a hora que põe na tela fica diferente. O marrom, ele é uma cor muito injustiçada, porque não é todo mundo que gosta, fala que é cor de terra, que é cor de sujeira, mas o marrom, ele mostra muitas vezes que é uma pessoa pé no chão. E um desafio que eu deixo é o seguinte, se você tiver uma peça marrom, tenta usar essa peça marrom se for uma peça de baixo, com uma camiseta branca, por exemplo. Gente, é outro visual. Né? Então, é aquela pessoa que gosta do trabalho, e esse simples não é no pejorativo, é no sentido de gostar da simplicidade da vida, simplicidade das coisas. Né? Uma pessoa que passa confiança. O prata, modernidade, olha um visual aí de jeans com prata, né? O preto, distinção e elegância. E aí, o que eu quero deixar o distinção e elegância? O que foram as primeiras impressões que as pessoas tiveram lá na imagem da Emily nos stories? Muito poder. Preto é bacana? Preto é muito bacana. Hoje eu escolhi uma blusa preta com um decote diagonal e assimétrico. Tem uma manga e não tem outra manga. A mensagem que eu passaria para vocês só com essa blusa é outra totalmente diferente. É uma autoridade que não compete para esse momento. Por isso que eu joguei uma terceira peça num azul claro. Nós somos aqui iguais. Eu quero transmitir um pouquinho do que eu sei e pegar um pouquinho de vocês. Nós somos iguais. Então, eu quis trazer esse equilíbrio, essa serenidade. Preto é bom? Preto é ótimo. Preto é coringa? É. Preto disfarça? Sim. Preto fica bem com tudo? Ops, nem com tudo. Mas se a gente coloca tudo muito preto, a gente, às vezes, ao invés de aproximar, a gente afasta o nosso interlocutor. E o que advogado adora? Cliente, né, gente? Cliente que traz honorário, que traz sucumbência, né? Não vamos deixar tudo preto. A gente quer que ele venha até nós. O roxo, o lilás, ele traz criatividade, espiritualidade. E o vermelho, segurança, desejo. Eu deixei em vermelho porque tem duas diferenças. O vermelho, que é esse vermelho vivo, esse vermelho que a gente usa, é esse vermelho da segurança. Aquele vinho, ele é um vinho mais que eu falo que é o vinho do profissionalismo, sabe? Eu não sei, assim, como eu falo, muda muito, eu peço desculpas novamente. Agora apareceu a doutora Fernanda e a doutora Solange, então eu terei mais duas vítimas, mas, por exemplo, como a doutora André e a doutora Regiane estão aqui em cima, me parece que o seu blazer é um vermelho vivo, doutora Regiane, e a blusa de baixo é um vinho, é isso? Ou não? Ambas são vermelhas? Ambas são vermelhas. Então, ambas são vermelhas. Então, é uma mensagem única de segurança, né? Olha, eu tenho coragem para usar tudo vermelho. Se ela estivesse... e aí a gente faz... E se a doutora Regiane estivesse com, suponhamos, uma saia lápis vermelha e uma blusa de seda nude? É segurança ou é desejo? Vocês estão entendendo? Então, não analisemos tudo, assim, um elemento sozinho. Vamos analisar sempre o todo. Marcia, como eu faço para unir a minha essência ao meu dress code? Aí vem a colega assim e responde. Tem que ser simples para você, sem sofrimento. Como eu falei no começo, máscaras caem. Então, eu conto uma história de quando eu comecei a advogar. O meu marido também é advogado, já tem mais tempo. E quando eu me formei, eu estagiei com ele. Quando eu me formei, uma vez nós fomos ver um processo dele em Angra dos Reis. Eu me lembro, na época, 20 e poucos anos, não faz tanto tempo assim, foi ontem, não é? Que em Angra era muito calor, então nós fomos como advogados de São Paulo, tá? Ele de terno, gravata, eu de blazer, tudo, só que estava muito quente, eu usava um cabelo comprido na época. O que eu fiz? Um rabo de cavalo, né? As colegas que me conhecem aqui pessoalmente sabem que eu tenho
pouco mais que 1,5 metro. Então, eu cheguei do lado dele no fórum, com um rabo de cavalo aqui, porque estava muito calor, e uma menina de 1,5 metro. Né? O rapaz do cartório atendeu ele, doutor, tudo, não sei o quê, nem olhou na minha cara, e quando ele terminou de atender o meu marido, ele falou o seguinte: e a mocinha, o que quer? Aí eu fiquei assim, aí o meu marido falou assim: a colega, a doutora, está comigo. Ponto, porque eu fiquei assim na hora, né? Então, ele fez por maldade? Não. Na época, o que ele achou? Poxa, de repente eu trabalhava em um escritório ali perto, ia ver um andamento rapidinho e voltar, né? E não era. Só que assim, a partir daquele momento, caiu a minha ficha de que, opa, peraí, se eu for fazer um rabo de cavalo, então que não seja um rabo de cavalo aqui no topo da cabeça, né? Que seja um rabo de cavalo um pouquinho mais sério, pelo menos. Tranquilo? Mas que seja simples. Você não precisa deixar de usar o rabo de cavalo, né? Mas que seja o seu rabo de cavalo que passa a sua mensagem. Essa mensagem tem que ser sempre a mesma, né? Essa mensagem, essa que é uma imagem que eu tenho apareceu uma vez no LinkedIn, eu copiei a mensagem, depois eu não encontrei mais, eu quero muito encontrar essa pessoa que postou isso para dar os parabéns. Né? Nós somos uma marca? Somos. A BIC é uma exceção, tá? Que a BIC, ela criou a marca dela e ok, a gente muda. Eu comecei a palestra falando que nós podemos ter 3 principais estilos, como a gente pode passar pelos 7 estilos em um ano. Vamos falar quem que não revisitou o guarda-roupa em um ano de pandemia, agora é 1 ano e meio, quase, né? A gente já está indo para quase 1 ano e meio. Nós mudamos, né? Então a gente não precisa ser sempre do mesmo jeito. Mas o que é muito importante? Qual que é a tua marca? Qual que é o seu diferencial? Então, igual eu falei, poxa, todo mundo já me conhece pelo cabelo branco. Eu gosto de usar óculos grande. Então, ok. Ai, brinco. É o vermelho. A Sol, desde que eu conheço a Sol, ela é loira. Então, será que são essas as marcas? Né? Encontre a sua marca. Né? E aí, que a sua marca seja o seu ponto de partida. Tanto quanto a gente trabalha o seu brand da tua marca, do teu escritório. Pensa em você como uma marca. Márcia, marca se cria? Não, gente. A gente mostra a nossa marca. A gente desenvolve a nossa marca. Não dá para criar. É a história da máscara. Então, eu quero ser completamente diferente. Eu falo, então você procura um personal stylist, que é diferente de um consultor, de um gestor de imagem. E o trabalho dele é pior que o meu por isso? Não. Mas o que o personal stylist faz? Ele trabalha a imagem pública, seja de um artista, seja de um político. Ele tem aquela mensagem para passar naquele momento. Nós somos pessoas reais, que temos que ter coerência e consistência na vida real e agora na vida virtual, né? Nós mudamos. E tá aí um exemplo que eu acho incrível. Quem não assistiu o documentário dela, tem um trecho que ela fala de quando ela começou de quando ela começou na campanha, que ela auxiliava o marido na campanha, e depois quando o papel dela começou a crescer, que ela não estava confortável. E quando ela procurou encontrar na imagem onde que estavam os gaps de imagem dela. Hoje, a gente ouve muito falar em ruídos de imagem, né? Então, de repente, a minha voz é muito fina, ou então, puxa, Márcia, você falou do comportamento, eu ando sempre assim da postura, né? Eu ando sempre assim com o ombro para frente, eu vejo que isso é um ruído, o que eu posso melhorar? E ela encontrou alguns gaps, encontrou uma personal, que é a personal dela até hoje, e ela, como eu vou falar, ela ampliou o repertório visual para que as pessoas também começassem a respeitá-la e ouvissem o que ela tinha a falar, né? E eu acho que aí é a grande sacada, porque quando a gente fala de imagem, a gente fala em autoimagem, que é o que eu reconheço em mim. Eu acho que a Márcia é assim assada. Isso é o meu autoconhecimento. A imagem percebida, que é como os outros me veem. De repente eu tô aqui achando que eu tô arrasando. E vocês falam, meu Deus do céu, claro que essa mulher vai acabar, que eu preciso jantar, não é? Mas é como você é percebida, como os outros te enxergam. E a imagem projetada, como que eu quero ser reconhecido. Então, esse autoconhecimento, esse valor de você saber um pouco desses elementos de imagem e você saber o que você quer mostrar, é a grande sacada. Porque se a gente olhar a Michelle, não foram só as roupas.
cabelo dela mudou. Se a gente olhar nessa foto, o desenho da sobrancelha mudou, o jeito dela sorrir. Ela sorria sempre com a boca assim, né? Agora não, ela abre o sorriso, ela está feliz, ela quer trazer as pessoas. E aí é esse o poder. Gestão de imagem é isso, é você dominar essa imagem projetada, né? Eu não posso controlar como você me vê, mas eu posso controlar como eu quero ser vista. Então, esse é o meu papel. Um exemplo que eu me lembrei agora também foi... o nome dela é Raquel, eu não consigo lembrar o sobrenome, se alguém lembrar. Ela foi CEO da Vivara e hoje ela tem uma empresa de consultoria, não é? E ela também fez uma mudança estratégica de imagem incrível, né? Ela comunica coisas completamente diferentes. E o que elas fizeram isso? Elas mudaram completamente? Não, gente, senão não segurava. É o que eu falo, não é uma máscara. Elas tiraram o que elas tinham de melhor, de comunicar melhor, para falar, porque a Michelle tinha a cara muito mais fechada, vocês concordam? Não é? Hoje, independente se ela use o cabelo escovado ou se ela usa o cabelo natural, o cabelo dela tem movimento, né? E antes não, era aquele cabelo fechado. Olha, eu sou assim, eu sou advogada, eu sou de Harvard, acabou, né? É o preto no branco. E ela viu que não, até mesmo porque o marido dela não tinha essa linha. Ela tinha que acompanhar isso aí. E aí, estou quase terminando, tá? Aqui eu trouxe para vocês um plus da nossa palestra, que é uma dúvida que eu recebo muito de advogados. Márcia, depois da pandemia não consigo mais usar salto alto. Onde que eu trago o bendito do salto alto agora? Então, eu queria só falar um pouquinho de sapato, porque esse salto alto aí eu acho que todo mundo quer, não é? Mas a gente não precisa, se você não se sente mais tão confortável. Eu confesso para vocês que eu já trabalhava online antes da pandemia, então, assim, uso o salto, mas não muito, e que tempos, acho que faz umas 2 semanas, eu usei um salto para ir aqui na minha cidade e voltar, e eu senti um desconforto. Então, nós estamos realmente um pouco desacostumadas. A gente só pode ser elegante de salto alto? Não, você pode ser elegante com o sapato que você escolher. Como essa é uma mensagem que chega muito para mim, das minhas colegas advogadas, das minhas clientes advogadas, qual o conselho que eu dou para vocês? A nossa profissão, ela ainda é formal, já falei e repito, não vejo demérito nenhum nisso, nós temos essa característica muito forte, eu acho isso muito bacana. Então, eu acho difícil que a gente ainda consiga trabalhar de tênis, a não ser que seja aquele colega que trabalha numa agência de publicidade, como eu falei, no Google ou no Facebook, né? Mas nós que trabalhamos em escritórios mais tradicionais, dificilmente ainda vamos conseguir trabalhar tão cedo de tênis, né? Mas tem os Oxfords, que são sapatos que eles trazem essa tradição, o pé no chão, tem muito do estilo dramático, é um estilo bem bacana. As meninas que gostam de sapatilha, que é o mais perto, eu não quero jogar minha sapatilha fora. Você não precisa jogar sua sapatilha fora, mas quando você for escolher a sua sapatilha, pense no que eu te falei das linhas, das formas e das cores. As linhas arredondadas, com lacinhos, elas são sempre muito femininas e gentis, né? Então, se você quer um pouquinho mais de profissionalismo, mostrar que é pé no chão, escolhe um bico um pouco mais fino, como o do Scarpin. E hoje tem uma marca que... Puxa, eu falei para vocês que o meu problema é com nomes, né? Ela tinha um sapato confortável, ela é uma marca de sapatos bem confortável, e ela mudou radicalmente a marca agora com sapatos confortáveis e bem modernos mesmo, acompanhando tendência. Então, tem problema de calo, de joanete, tem sapato para isso também. Então, a dica que eu dou é sempre essa. Eu acho que está acabando. E aqui eu queria só, depois, se pudesse falar para vocês que aqui é jogo super rápido, tá? Que quem ainda não escolheu o Dia das Mães, eu sempre deixo umas opções de Dia das Mães e tenho uma experiência bem bacana de horas para você curtir com a sua mãe, tá? Então, isso aqui é bem rápido, eu vou postar no meu Instagram na segunda-feira, qualquer coisa me manda um direct. E para o Dia Nacional da Mulher, eu sempre deixo essa frase, eu ia mudar hoje, doutora Regiane, doutora Yara, mas eu decidi não mudar, porque essa mensagem é um pouco do que eu quis falar para vocês. Imagem é muito mais do que roupa, né? É como eu me comunico, como as pessoas me percebem,
e como eu as percebo. E essa frase é dessa poetisa, né? Que eu acho que é até ruim a gente falar que ela é uma poetisa, porque essa mulher fez tanta coisa na vida dela, e ela tem essa frase lindíssima, que eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas nunca vão se esquecer de como você as fez se sentir. Então, como eu comecei lá no início, falando, você é a primeira pessoa com quem tem contato, então se sinta bem. Se você está se sentindo bem, tenha certeza que as demais pessoas também se sentirão acolhidas por ti. E essa foto aqui foi do simpósio lá da Zona Leste. Eu sabia que eu estava de azul, aí, ó. Só é outra peça, mas eu estava de azul. Verdade. Aí, lembrei agora. E aí, gente, eu deixei todos os meus contatos, agradeço novamente quem ficou aqui, agora eu vou passar a palavra para os colegas. Quero que vocês testem esse QR Code, porque é a primeira vez que eu estou testando na palestra, eu não sabia que isso funcionava, mas fica a dica para vocês, o LinkedIn liberou um QR Code, né? Então, agora você não precisa mais entrar, você põe o seu celular e ele lê o QR Code, se funcionar para vocês, ok? Antes de começar a palestra, eu fiz o teste e deu certo. Mas, assim, deixo a palavra agora com as doutoras e muito obrigada novamente por esse espaço e por terem me ouvido até agora. Eu vou descompartilhar a tela, posso? Parando aqui, que aí eu volto a ver vocês todas. Pronto. Voltamos juntas. Doutora Márcia, excelente. Por mim, eu ficaria ouvindo, porque é tão gostoso. Além de tudo, de todo o seu aprendizado, você explana de uma maneira tão suave, sabe? Assim, uma coisa que a gente fica ouvindo, vai absorvendo, né? E ficaria horas ouvindo. Eu agradeço muito, muito mesmo, por ter nos dado essa oportunidade de ouvi-la nesta noite. A gente, muito obrigada. Regiane, acho que tem alguma perguntinha aqui. Não, e eu peço mil desculpas. Lembra que eu falei que tinha esquecido do relógio? Agora que eu olhei. Me perdoem, gente. Me perdoem. Não, foi maravilhoso, viu, doutora Márcia? Um assunto leve, tratado com tanta assim, literalidade. Olha, foi maravilhoso. A gente acaba se identificando e falando qual que é o meu estilo. Eu acho que eu sou um pouquinho, em cada momento, a gente utiliza um pouquinho de cada estilo, né? Então, foi muito bacana. Eu vi aqui que a doutora Vicentina colocou aqui, ó. Você não tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão? Tem, boa pergunta. É isso mesmo. Doutora Vicentina, nós temos, sim, uma segunda chance. O que eu costumo falar da primeira impressão é a tua oportunidade. Né? Então, eu me recordo muito que uma palestra que eu fui fazer para o Senai, que era um público completamente diferente. Eram jovens que estavam saindo, né, da faculdade e indo para o mercado de trabalho. Antes de pandemia, gente. Então, eles passariam por um processo seletivo. Quando você passa por um processo seletivo, vamos ser bem sinceros, o recrutador, ele já passou na sala de espera e já viu todo mundo. Você vai ter chance de ser ouvido, mas nem sempre essa chance às vezes chega a tempo. As condições mudam, poxa, se mudam. E se você tem condições de causar uma segunda boa impressão, tem sim. E eu acredito nisso, porque é o que eu falo, não é só aparência. Então, às vezes você tem essa oportunidade de causar uma segunda impressão e você fala assim, poxa vida, olha, me perdoa, eu não estava num dia bom, ou então, puxa, aquele dia realmente não estava legal, me perdoa por eu ter passado tal impressão. Tem essa possibilidade, mas, por exemplo, falando de ti, olhando para você agora que eu estou te vendo aqui, né? O fato de você tá de marinho e branco, não é? Então, a gente falando da primeira impressão. Ela está de marinho e branco. Quando a gente fala do contraste, ela usa o contraste de uma forma muito tranquila de se falar. Porque se ela tivesse de preto e branco, ela demonstraria um pouquinho mais de autoridade para mim, talvez um pouco de distanciamento, porque ela está num fundo lindo, adorei a sua planta aí no final, né? Ela está num fundo lindo, mas de repente um preto ali, eu só conseguiria ver o preto e branco, sabe? Muita força. Será
que é a mensagem que ela quer me passar, mas não, além disso, ela ainda usa um óculos super simpático que é branco. Então, você propicia... Aí, ó. Eu gosto de ficar mudando, né, a cor do óculos, para dar uma leveza às vezes, sabe? Porque eu já não gosto de usar óculos, né? Mas como a gente, com o passar da idade, precisa desses artifícios, né? Então temos que trazer uma leveza, ó, brincar um pouco, né? Então eu procuro, tipo assim, não é combinar, mas pelo menos realçar, né? Por exemplo, o branquinho daqui da blusa vai combinar com esse daqui, vai dar uma leveza, né? Exato. Mas eu acho, quando eu falo assim, causar uma primeira impressão, que a gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão, que nem quando você usou o exemplo do recrutador. Realmente, ele passa, ele faz um raio-x, né? Ele já vê ali, ele faz um raio-x. Quando ele vai conversar com você, eu acho que ali é a primeira impressão. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um grande problema de... As pessoas que me conhecem, muitas vezes, depois, com o tempo, que me conhecem, falam, nossa, eu achei que você era... Nossa, porque a minha voz é um pouco grossa, né? Naturalmente, eu não tenho uma voz delicada, entendeu? Eu tenho uma voz mais austera. E na realidade, a minha voz, eu acho que não combina comigo, do jeito que eu sou, entendeu? Mas eu gosto, por exemplo, se você me permitir falar assim, por exemplo, na forma dos estilos que você falou aí, os estilos eu procuro ser os mais sóbrios, mas também gosto de brincar um pouco, que nem a doutora Andréa falou, a gente acho que passeia por todos esses estilos, porque depende muito do humor. Você acorda de manhã, você olha no espelho, você olha o tempo, né? Você olha, vê a janela e fala assim, hoje está meio chuvoso, está meio assim, eu vou botar uma coisa mais escura, mas via de regra a gente gosta da a coisa mais clara, né? Mas para dar uma leveza, porque o claro ele remete à alegria, né? Para a gente. Aí quando você, sei lá, eu acho que é exatamente isso, mas a segunda impressão que eu falo, porque quando você fala com a pessoa e a pessoa lê você, aí ela fala, puta, essa pessoa aí, nossa, mas como ela é chata, nossa, que coisa horrível. E com o passar do tempo, quando você começa a conhecer as pessoas, aí você fala, poxa vida, ela não é assim. Eu conheço várias pessoas assim que eu já julguei, fala, nossa. E quando eu passei a conviver, eu falo, nossa, não é nada disso do que ela passa. Ela passa uma informação que, na realidade, ela é outra. Exatamente. E é exatamente isso que você falou, é a forma de combinar, é a forma de se vestir, é a forma de falar. É bem tudo isso mesmo. É bem isso, porque tudo o que você falou, doutora, agora, o que é? A consistência e a coerência, né? De repente, de que adianta a pessoa chegar e falar assim, olha, eu sou o bambambam em tudo, eu conheço tudo que eu estou falando, eu sou, não sei que área que vocês trabalham do direito, gente, direito de família, né? Eu sou a craque em divórcio. Então, tá lá, né, no Instagram que vocês são craques em divórcio. Aí, quando vai conversar, vai dar uma palestra, a pessoa, suponhamos, usa a palavra desquite, que a gente já não usa mais. Então, você falou, opa, peraí, onde que está a atualização? É a consistência e a coerência, não é? Eu acho que isso eu trouxe de presente do direito, porque a gente tem que ter base para tudo, né? Tudo que a gente fala. Então, quando eu comecei a trabalhar com imagem, comecei a trabalhar com imagem em 2013. E eu sempre fui no porquê. Cadê isso? Cadê isso? Cadê isso? E por isso que eu gosto de trazer essa base para falar de palestra, porque assim, hoje a informação a gente encontra fácil. É o que a gente falou, né? É muito legal você ir no Google e dar lá os 7 estilos universais, fazer aquele questionário da Capricho e falar, eu sou isso. Só que assim, o conhecimento, a gente tem que se aprofundar um pouquinho. Não é? E eu não consigo ver uma gestão de imagem adequada se ela não tiver essa coerência e essa consistência. Né? A história da primeira impressão também é algo que a gente fala muito da postura. Então, às vezes, a pessoa está sentada numa sala de espera e ela já está jogada assim no sofá. Não é? Ela pode estar cansada, ela pode estar com 1000 problemas aquele dia, tudo, mas
ninguém sabe. Não é? Ninguém sabe, então custa, só ajeita a coluna. E eu costumo dizer que nós fomos feitos para brilhar, né? Nós somos seres de luz. Então lembra que você é um ser de luz, né? Que você é um ser do bem, levanta o seu pescoço, deixa sua cabeça alinhada, né? Com Deus, com quem está lá em cima. Tudo isso já vai fazer muito sentido para você, né? Pensa no que você acredita, alinha a tua coluna, já vai te dar aquela história da respiração. E imagem é isso, e roupa também tem muito a ver, né? A gente brinca, a gente fala da história da primeira impressão. Quantas de nós já não vimos várias colegas advogadas com naquele pedaço de pano, não era uma saia, era um pedaço de pano, não é? E vai para o fórum com aquele pedaço de pano. E, gente, às vezes não é maldade, vão por mim, não é maldade, é desconhecimento. Só que você não consegue olhar para outra coisa a não ser a bendita da saia. Aí vem o julgamento. Tá querendo chamar atenção por outros motivos. Aí a gente já fala assim, mas será que é? Não, às vezes ela não sabe que é aquele tamanho de saia que é bom, ou então vai com um brinco gigante. Putz, será que esse brinco fica bom em ti? Será que... podia fazer o da proporção, né, Yara? Vamos ver, se der tempo a gente faz a proporção. Né? Será que esse tipo de acessório, ela tá cheia de balangandã, mas às vezes é autoconhecimento. Né? Tem possibilidade de causar uma segunda? Tem. No mundo concorrido, será que eu quero agarrar o cliente na primeira ou na segunda? Né? Então, acho que é a primeira impressão mais ou menos nisso. Respondi ou só compliquei? Respondeu, com certeza respondeu, e com bastante conteúdo. Obrigada. Bem certeira, né, Tina? Muito bacana, viu? E é engraçado, né, doutora, porque a nossa profissão, ela exige essa aparência, né? Essa imagem que a gente passa, e as pessoas esperam essa imagem de nós. Já aconteceu no meu caso, por exemplo, de estar numa audiência e vir a outra parte, o meu cliente fala, nossa, ele é advogado? Né? Porque a pessoa estava, né, assim, nem parecia advogado, né? Uhum. Então, realmente a imagem é uma coisa muito importante, e hoje a gente tem que lidar com isso. Como a senhora falou, claro, é um conteúdo, né? Não é só a imagem, precisa ter também o conteúdo, a gente tem que ser coerente com aquele momento que a gente está numa audiência ou atendendo um cliente. Obviamente que são todas essas informações, mas que a imagem, eu acredito que faça essa primeira impressão da imagem seja muito significativa, eu acredito que sim. Foi uma ótima palestra. Obrigada. Obrigada pela presença. Registrar, né, doutora Regiane, registrar a doutora Luciana da Penha, esteve aqui nos prestigiando. Nos prestigiando. Não é? Um prazer, eu realmente adorei participar com a Comissão da Mulher Advogada, que eu adoro, ver esses rostinhos novamente. Na verdade, registrar aqui a presença do doutor Renato, nosso presidente, ficou direto. Da assistência judiciária. Muito obrigado pela presença, viu, doutor Renato? Muito obrigada mesmo. Doutora Regiane, passo a palavra para a gente poder encerrar. Eu quero uma foto, antes de tudo. Alguém tira uma foto, um print e me manda, por favor, para a gente registrar esse momento. Eu acho que a Célia tira, ela sempre tira, né, Célia? A Célia tira, Célia, por favor. Se vocês não autorizam, claro, né? Se Inclusive, vocês não autorizam, a Lei Geral de Proteção de Dados, quero autorização aqui, ó. A doutora Célia pediu aqui nos slides disponíveis. Posso, claro. Eu passo para a doutora Yara, pode ser? Eu encaminho para ela e passo para vocês. Eu só queria também, Andréa, falar da presença da doutora Cleição. Ela estava em algum compromisso. A doutora Cleição, a doutora Márcia, ela é presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões. É verdade, doutora Cleição, minha querida doutora Cleição, que sempre participa, né? Que bom. E tivemos alguns, até mais ou menos metade da palestra, a presença da doutora Monize Tesser, que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da subseção de Itaquera.
Ai, que bacana, olha só, gente, que bom, que bom. E assim, muito legal vocês estarem aqui, porque, gente, sexta-feira à noite, todo mundo trabalhou a semana inteira, que delícia vocês estarem nos ouvindo aqui até agora, né? Muito obrigada, muito obrigada. Doutora Cleisa, eu a conheci, não sei se ela se lembra, a gente trocou um bate-papo também no simpósio, acho que na mesa do café. Eu estava esperando o carro, que eu estava sem dirigir, acho que foi isso. A gente bateu um papo rápido também. Ai, gente, muito obrigada, viu? Só gratidão imensa. Yarinha, obrigada por ter lembrado. Doutora Regina, obrigada por ter aceitado. Doutora Andréia, por essa acolhida. Meninas, por estarem aqui. Doutor Renato, obrigada também. Doutor Rogério, eu vi que ele entrou e saiu também. Muito, muito, muito obrigada. Para mim foi um presente estar com vocês aqui hoje. Então, um sorriso para a foto, por favor. Sorriso. Espera aí que eu vou tirar mais uma. Eu vou passar para a doutora Regiane. A doutora Yara tem acesso, aí elas encaminham para a doutora. Por favor, eu quero sair com o olho azul, viu, doutora Célia? Vai ser difícil. Obrigada, tirei. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada. Quero agradecer imensamente a todos os presentes. Doutor Camacho sempre prestigia a Comissão da Mulher Advogada. Eu fico muito feliz por isso. E parabenizar a todas as mulheres pelo nosso dia, né? Não tão comentado, mas o nosso dia. Mulheres guerreiras, mulheres aguerridas no que querem. Então, eu só tenho para também dizer que eu tenho muito orgulho de participar de uma comissão, de participar de uma subseção com tantas mulheres assim. Doutora Márcia, gratidão, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, parabéns por esse trabalho incrível que vocês realizam aí na OAB Tatuapé. Parabéns mesmo. Obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Eu só quero saber como é que faz com essa vontade de